Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tem lido a Bíblia? Tem estudado as Sagradas Escrituras? Porque ela é a nossa única regra de fé. E ela é suficiente e ela é infalível. Nela está o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Como queremos agradar a Deus se não sabemos o que lhe agrada? Nós temos o privilégio e a bênção de conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor nos deixou as Sagradas Escrituras. Se revelou a nós através dela. Deixou o que lhe agrada e o que lhe desagrada. A nossa geração tem fácil acesso. Nós temos a Bíblia dividida em capítulos, em versículos. Nós temos a Bíblia traduzida em nossa língua. Temos a Bíblia no celular, no YouTube. Hoje, por R$10 se compra uma Bíblia. Nós sabemos muito bem o que temos que fazer. Por que não fazemos? Jesus, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, ele fez uma reclamação. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A Bíblia, ela tem vários gêneros para que possamos entender a palavra de Deus. Histórico, cartas, etc. Jesus gostava de usar parábola para entendermos de uma forma simples o reino de Deus. No capítulo 10, Jesus nos conta uma parábola. Jesus sempre sofreu oposições. Até hoje sofre oposições. Porque a palavra de Jesus confronta. A palavra de Deus confronta. Os humildes reconhecem e pedem perdão. Os arrogantes procuram caminhos que lhes satisfaçam. No começo desse capítulo, Jesus envia os 70 discípulos. E ele já deixa avisado que eles não serão bem recebidos em todos os lugares. Se o mestre não é bem recebido, não espere que os seus discípulos sejam bem recebidos. Então, no versículo 25 do capítulo 10, se levanta um doutor da lei. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse doutor da lei não levanta com sinceridade. Ele não se levanta porque quer aprender. Ele se levanta para causar, para tentar armar uma cilada para Jesus. E a primeira pergunta que ele faz é uma pergunta que muitos já fizeram. O jovem rico, Nicodemos, Davi e muitos fazem até hoje. Então ele pergunta: quem irá para o céu? Quem herdará a vida eterna? Para os judeus, a sua linhagem, os ritos, a lei, as cerimônias, os faziam entrar no reino do céu. Mas a insistência dessa pergunta mostrava que eles estavam inseguros quanto a isso. Então, no versículo 26, Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta. Ele disse: o que está escrito na lei? Como você lê? Jesus estava falando de Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 e 5.
doutor da lei, ele acrescenta ainda o que está em Levítico 19, 18, que está em Lucas 10, 27. O que está aqui em Lucas 10, 27. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lê? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. E Levítico, capítulo 19, versículo 18. O doutor da lei sabia o que fazer. Porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Conhecemos a palavra igual o doutor da lei. Ele sabia o que tinha que fazer. Então, no versículo 28, Jesus responde com simplicidade. Ele disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Isso o quê? Isso o que ele respondeu no versículo 27. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: muito bem, faz isso e terá a vida eterna. Aquele homem era um doutor da lei. Ele deveria reconhecer que não conseguia fazer essa ordenança da lei o tempo todo. Ele deveria reconhecer, ele deveria ter a humildade de dizer: Senhor, então me ajude a cumprir isso. Não devemos arrumar desculpa para as nossas falhas. A Bíblia inteira nos avisa que não conseguimos salvação por nós mesmos. O cristianismo é a única religião que afirma que o homem não pode se salvar por si mesmo, ele não consegue cumprir. Quando Jesus disse: muito bem, faz isso e você será salvo, no versículo 29, o homem quer arrumar uma desculpa para não cumprir isso. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, porque ele sabia que não cumpria isso o tempo inteiro, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Os doutores da lei preferiam: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Porque aí ele tinha uma justificativa para o seu ódio. Então Jesus começa uma história para podermos entender. Versículo 30, a história começa com um ato cruel. Não foi um simples assalto. Levaram o dinheiro, sua roupa, bateram muito e o homem ficou meio morto. E respondendo Jesus, disse: disse um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E no 31, a história introduz uma esperança. Aquele homem que estava meio morto, alguém está passando por perto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. A história introduz uma esperança, alguém está passando por perto. Mas não era qualquer um, era um sacerdote.
aquele que conhecia Levítico 19, 18, que deveria amar a Deus sobre todas as coisas, e aquele que conhecia Levítico 19, do 33 ao 34, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabia o que fazer, mas não fez. Porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Jesus estava ensinando que todos merecem nossa ajuda. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. No versículo 32, uma nova esperança. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Uma nova esperança, um levita. Quando olhamos essa parábola, nós acusamos o sacerdote, acusamos o levita e fechamos o livro. Mas quantas vezes nós agimos igualzinho? Desviamos daqueles que precisam da nossa ajuda. Mas aí uma surpresa na história. O versículo 33. O samaritano entra na história. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Para os judeus, qualquer um poderia ajudar, menos um samaritano. E aí no versículo 34, o samaritano faz justamente ao contrário do que o judeu imaginava. O samaritano se aproxima e diz tudo o que lhe gastar. E diz o seguinte: e aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O samaritano não o abandonou. O samaritano não quis saber se o homem que estava lá era um judeu inimigo dele. Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? É qualquer um que necessita. Agora, sejamos sinceros. Se na vida real acontecesse isso conosco, o que faríamos? Ajudaríamos um estranho? Lucas, capítulo 10, versículo 37. E ele diz: o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. No 36, Jesus diz: qual, pois, desses três te parece quem foi o próximo? Aquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, faz a mesma coisa. Como um perito da lei, o doutor sabia que a lei exigia isso o tempo todo. O homem deveria cair de joelho e dizer: Jesus, me perdoa, me ajuda a amar o próximo. Quantas coisas não fazemos? Sabemos que temos que fazer. Pregar o Evangelho, amar a Deus acima de tudo, amar o próximo, amar o inimigo. Mas não fazemos isso o tempo inteiro.
as coisas que não fazemos, que Jesus pediu para fazer. Pedimos perdão, ou como o doutor da lei, tentamos arrumar uma desculpa o porquê não fazemos. Amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Se não estamos conseguindo fazer isso, nós sabemos que temos que fazer. Se não estamos conseguindo, eu lhe convido a cair de joelho aos pés de Jesus e, em vez de arrumar uma desculpa, pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e me ensina a amar. Graça e paz a todos.